Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você estiver nos acompanhando. Aqui é o Dr. Matheus do Vida Ativa Cast, o podcast da Clínica Vida Ativa, voltado para te auxiliar na manutenção de bons hábitos de vida, para ter uma melhor saúde e uma maior longevidade. Hoje eu tenho um convidado aqui muito especial. Ele é um professor de educação física diferenciado. Conheço ele já há muito tempo. E ele tem uma didática muito especial no canal dele do Instagram, que depois a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, que é o Vini Reis Personal, que te ensina a fazer um exercício com as técnicas super adequadas. Didática melhor que a dele eu não conheço na rede. É o professor Vinícius Reis, que é formado em Educação Física, especialista em Fisiologia do Exercício pela Universidade de São Paulo, pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. E ele é personal trainer há 18 anos, com muita experiência e muita didática. É um prazer recebê-lo, Vini. Prazer é meu, doutor. Eu agradeço Faz uma breve introdução aí. Primeiro, agradecer o doutor Matheus pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui contribuindo para vocês na melhora da qualidade de vida, no desempenho dos treinos. E é isso, espero que vocês gostem das dicas e segue lá no Instagram, Vini Reis Personal. Vai ser um prazer também conversar com vocês por lá. Tá. Bom, Vini, te convidei aqui porque você sabe que eu admiro muito o teu trabalho, né? Você é um profissional de excelente qualidade e o que a gente quer passar para o nosso público é justamente informação de qualidade, né? Então vamos começar do começo, né? Vamos lá. Vamos começar do pessoal que está parado pensando em começar, né? Legal. Qual que é a importância aí da atividade física nesses 18 anos de experiência, que transformações que você enxerga aí nas pessoas que fazem atividade física e se fazem certo, principalmente, né? Eu acho que esse termo é bem correto, né? Primeiro é fazer da forma correta. Entender que há uma diferença muito grande entre atividade física e exercício físico. A atividade física a gente entende como nossas atividades do dia a dia, como levantar da cama, varrer uma casa, agachar e levantar para você ir ao banheiro, para você deitar na cama e levantar, com total autonomia. O exercício físico é aquilo que a gente faz com controle, com realmente um especialista tomando conta de você, para que você progrida, né? Para que você tenha melhoras não só nessas atividades do dia a dia, mas também na sua composição corporal, né? Então, quem está parado há muito tempo tem essa questão da saúde. Às vezes ela fica dependendo de outras pessoas, muita dor nas costas, dor no joelho, dor de cabeça, uma indisposição muito grande. E aí a gente entra com o exercício físico, que lembra, exercício físico é que a gente faz com controle, para que todas essas atividades do dia a dia sejam mais leves. E aí o resultado disso não é só a melhora da disposição no dia a dia, não é só melhora dessas atividades, mas também na composição corporal. Vai estar com um corpo mais bonito, vai se sentir mais de bem com o espelho, que vai melhorar na sua autoestima e uma série de outras coisas aí. E vai melhorar a expectativa de vida, né? Também, com certeza. Hoje a gente sabe que a atividade física é importante em todas as idades. Sim. Quanto mais cedo ela for introduzida na vida da pessoa, desde a infância, melhor ainda, né? Mas não tem idade, né? Qualquer idade que você começar, mesmo que você nunca fez, comece a fazer depois de velho, vamos dizer assim, até depois dos 60, a gente conhece casos de pessoas que fazem e tem muito benefício. Sim, né? sim. Hoje a quantidade de músculo que a gente tem, principalmente não em tamanho, mas em função, quanto mais ativo o músculo, maior a saúde e expectativa de vida das pessoas. Sim. E qual que é o maior desafio aí quando você pega alguém que não está fazendo atividade física ou fazia muito irregularmente? Qual que é o desafio assim para conseguir tomar gosto pela atividade física, fazer direito, né? O que tem que ser feito aí para a pessoa se manter no caminho, vamos dizer assim? Eu acho que o mais difícil é exatamente a sua pergunta. Como fazer essa pessoa tomar gosto por aquilo, né? Hoje a gente briga muito contra a tecnologia. Então, o mundo colabora para que a gente seja sedentário. Você não precisa nem levantar do sofá para você aumentar ou desligar uma televisão, para você trocar de canal. Há muitos anos atrás, para você abrir a janela de um carro, você tinha que mexer uma manivela, né? Hoje não, você aperta o botão, ou você fala com o seu carro ali, ele baixa o vidro, enfim. Então a primeira coisa é isso, é mostrar para as pessoas que a atividade física tem que ser algo leve, tem que ser algo prazeroso, tem que fazer parte do nosso dia a dia, assim como escovar os dentes, assim como a gente se alimentar, assim como a gente beber água. Então a primeira coisa é inserir isso na rotina. O maior erro das pessoas é que aquela pessoa que nunca treinou na vida, ela nunca fez nenhum tipo de exercício, ela já quer começar a treinar 5 vezes na semana, 6 vezes na semana, por mais de 1 hora, e não é assim que funciona. Então a primeira coisa, o maior desafio é inserir ele na rotina para que seja algo leve, algo realmente prazeroso, algo gostoso, que faça que ela, quando ela não fizer, que ela sinta realmente falta.
Isso é muito comum, né? A pessoa não faz, aí de repente faz e quer fazer intenso, né? Quer fazer várias vezes. Quer fazer muito, Tem que ter um processo de adaptação. Exato, né? exatamente. Então a primeira coisa é isso, é inserir o exercício na vida da pessoa, a atividade física na vida da pessoa, de uma forma tranquila. 15 minutos por dia, 20 minutos por dia, 2, 3 vezes na semana, e vai fazendo a progressão ali conforme a evolução do aluno, a evolução do praticante, sem pressão. Que com certeza ela já vai ver resultados ali na primeira semana, nos primeiros 10 dias, nos primeiros 15 dias. Deixar muito claro que a dor muscular acontece, eu vou treinar, vou ficar todo dolorido, fica. Mas uma dor boa, a dor de treino, que você está se movimentando, que as coisas estão acontecendo. Então a primeira parte é isso, introduzir na rotina e que a pessoa sinta a falta de fazer ou não fazer o exercício físico. E outra coisa, assim, quanto menos adaptada a pessoa é mais fácil dela se machucar. Com certeza. E se ela se machuca, ela já não queria fazer, for fazer, exagera na intensidade e fica muito cansada. Sim. E ainda corre o risco de se machucar, se machuca e aí desiste, né? Exato. Então por isso que eu acho que é muito importante também, principalmente para todo mundo, né? Mas principalmente para quem está começando, que não tem a prática ainda, não aprendeu, né? Ter o acompanhamento de um profissional habilitado. Né? Eu acho que, como eu disse, né? A gente vive hoje na era da tecnologia já há muitos anos, tem muita informação na internet, mas infelizmente tem muita informação errada dentro da internet, né? Então as pessoas preferem às vezes pegar um treino do YouTube, pegar um treino X da internet, mas tem que deixar muito claro que aquilo não é feito para a pessoa, aquilo não é individualizado. Principalmente aquela pessoa que ela nunca praticou atividade física, aquela pessoa que está voltando a praticar atividade física, ou aquela pessoa que está se recuperando de uma lesão também, ela precisa de um acompanhamento feito para ela. Aquele treino tem que ser individualizado, personalizado. O que é isso? É de acordo com a tua rotina, de acordo com a tua realidade, de acordo com as tuas restrições, depende se a pessoa toma um medicamento ou não, e até daquilo que ela gosta ou que ela não gosta de fazer. A gente consegue unir o útil ao agradável. A gente consegue fazer a coisa que dá resultado com aquilo que a pessoa gosta de fazer. Tem gente que não gosta de fazer bicicleta, mas gosta de fazer esteira. Tem gente que não gosta de fazer esteira, mas gosta de fazer bicicleta. E eu escuto muito assim, doutor, eu odeio musculação. É muito comum, eu vou pra academia. O inverso é verdadeiro, né? Às vezes a pessoa odeia aeróbio, né? Odeia corrida, né? Não eu odeio, mas a gente consegue fazer o exercício de força também treinando em casa. A gente consegue simular os movimentos que a gente faz na musculação dentro de casa. A pessoa não quer ir para academia, não quer se deslocar até uma academia, não quer pegar estacionamento, vestiário, o barulho. A pessoa se incomoda, isso é normal e está tudo bem. Mas a gente precisa fazer o quê? Precisa dosar o treino dela, periodizar o treino dela, fazer o acompanhamento para que ela simule os esforços da academia, do maquinário da academia, dentro da casa dela. Isso é super simples de fazer. Sim. E outra dificuldade que a gente tem muito grande hoje, eu como médico, você como professor de educação física, como personal, é o imediatismo, né? Opa, perfeito. As pessoas precisam perder 20 quilos, querem perder em 2 meses. Exatamente, exato. Querem ficar hipertrofia, melhorar o corpo, querem ficar fortes em 2 meses. E não é bem por aí, né? A gente sabe que na verdade, quando a gente é sedentário, o nosso organismo está em desarranjo. Sim. Porque a natureza do nosso corpo foi feita para trabalhar em vigência da atividade física. Correto. E você tem que passar por um período de adaptação que no longo prazo vai te trazer benefícios, né? Exatamente. Como que você trabalha com seus alunos? Que dica que você dá para o pessoal aí para dar essa baixada na bola e entender a importância da atividade física e fazer isso um processo para valer, para mudar, não para estar bem para o próximo verão, mas para ter um estilo de vida que vai melhorar a saúde e a expectativa de vida da pessoa, a longevidade dela. Existe algo que as pessoas não valorizam e é o que mais precisa ser valorizado, que são as primeiras mudanças que você já vai ver logo na primeira semana de treino, nos primeiros 10 dias de treino. Quais são essas mudanças? Melhora do seu sono, melhora do seu humor. Às vezes você precisava baixar para pegar algum objeto no chão ou para você ir no supermercado carregar uma sacola, você sentia dor no seu ombro, sentia dor nas suas costas, e depois que você começou a se fortalecer, depois que você inseriu o exercício físico na sua vida, essas coisas não tem mais. Desde que faça frente. Desde que faça correto. Se o cara não fazer, começa a fazer, quer já fazer 2 horas de academia com intensidade toda errada, aí vai piorar. Exato, aí vai piorar, aí vai reclamar de dor. Fazer da maneira correta, com a progressão correta dos exercícios, né? Mas a primeira coisa que precisa ser valorizada são essas melhoras do sono, do humor, da disposição, e inconscientemente a pessoa já vê essas melhoras, ela vai se preocupar em se alimentar melhor também, ela vai procurar beber mais água durante o dia dela, às vezes
aquele docinho, aquela coisinha, aquele fast food que ela comia, mas ela não precisa parar de comer. É legal, faz parte também da sua alimentação consumir esse tipo de alimento, mas ela vai começar a dosar um pouco mais, vai começar a consumir um pouco menos. E isso é tudo inconscientemente, e as pessoas não valorizam isso. É que nem você falou, a pessoa começa a treinar hoje, ela quer daqui um mês, já tá com aquele corpo que ela idealizou dentro da cabeça dela. Começa a subir na balança toda hora, e vamos deixar bem claro, tá? A balança não é parâmetro para ninguém, tá? O ideal mesmo é a composição corporal. Exatamente. É isso. Bom, então, sabemos que tem a atividade de musculação, de força, de potência e as atividades de resistência, endurance, né? A corrida, a natação. Tem alguma que é melhor que a outra? Não vejo como melhor. Os nossos estudos hoje recentes, né, eles demonstram que quando você trabalha numa intensidade moderada, você tem vários tipos de adaptações no corpo que no médio a longo prazo são muito mais benéficas porque hoje na internet, para a gente poder tangibilizar bem isso, você fala muito em HIIT, aquele treino intervalado de alta intensidade. Que é um problema para iniciante. Que é um problema gigantesco. HIIT não é exercício iniciante. Exatamente, é um problema gigante para os iniciantes, né? E aí às vezes a pessoa se frustra por não conseguir fazer. Explica só para o pessoal o que é HIIT, né? O HIIT é o treinamento intervalado de alta intensidade, aquele que você dá o seu máximo por de 10 até 60 segundos, e aí depois você tem uma recuperação pelo mesmo tempo ou o dobro do tempo do estímulo. É um treino muito intenso, você fica extremamente ofegante durante o tempo, e às vezes o iniciante ele acaba se lesionando fazendo isso. Porque ele quer dar um tiro muito forte na esteira, quer pedalar muito rápido na bicicleta, tá no simulador de escada, no simulador de remo, quer fazer com uma intensidade muito grande, e agora não é o momento de fazer isso. É hora de trabalhar com uma intensidade moderada para baixo, para melhorar nossa capacidade aeróbia, nossa capacidade de resistência. Os estudos hoje demonstram isso, né? Então, introduzir isso na cabeça das pessoas que não é só ficar suando o tempo todo, a respiração ofegante, que você vai queimar mais ou menos caloria. É mais ou menos por aí, doutor. O que eu falo para os meus pacientes, e tenho certeza que você compartilha comigo, é que a atividade física, durante muito tempo, mesmo por médicos, mesmo por educadores físicos, e ainda é por boa parte desse pessoal vista apenas como um dispêndio de energia. Perfeito. A atividade física é muito mais do que isso, né? Ela regula todo o funcionamento do teu corpo. E as diferentes intensidades de exercício, a intensidade leve, a intensidade moderada e a intensidade alta, cada uma tem o seu papel nessa regulação do metabolismo. Perfeito. E hoje a gente sabe que as intensidades leves são a base para você fazer a intensa. Exato. E cada uma vai trazer seu benefício. Né? Exato. Você consegue explicar para o pessoal o que a intensidade leve, moderada faz e o que a intensidade alta faz? E qual que é essa distribuição ideal, assim? Eu costumo assim dizer, tudo vai depender, obviamente, do praticante, né? Mas vamos colocar do iniciante, do que a gente está falando aqui, tá? Para a gente poder entender quais são essas intensidades, né? Como que eu percebo que eu estou fazendo uma intensidade de forma leve, como eu percebo que eu estou fazendo uma atividade de uma forma moderada e como eu percebo que eu estou fazendo uma atividade de uma forma intensa. Quando você está fazendo uma atividade de uma forma leve, você consegue conversar como a gente está aqui, normalmente, sem nenhum tipo de interrupção da sua respiração ofegante. A atividade moderada, você consegue conversar também, mas com uma certa dificuldade, né? Você precisa parar um pouco para puxar o ar, para respirar. E aquela que é de intensidade extremamente intensa é aquela que você não consegue conversar, que você fica extremamente ofegante. Então, a gente teve essa percepção de esforço. Beleza. Quando a gente trabalha nas intensidades de moderada para baixo, a gente tem um aumento do nosso consumo de oxigênio ali. O que vai melhorando essa sua capacidade aeróbia, você fica mais pronto para sustentar por mais tempo atividades de médio a longo prazo. Né? Então, você que é iniciante precisa apostar nesse tipo de intensidade. Deixa para fazer essa intensidade maior, essa intensidade mais alta um pouco mais para frente. A base do seu emagrecimento, a base da melhora da sua composição corporal vai ser a atividade de médio a leve. Na verdade, assim, os iniciantes, eles têm que praticamente, durante um período de adaptação, fazer só leve, né? Com certeza. A partir de um determinado momento, ele tem que introduzir gradativamente a intensidade. Com certeza. Agora, mesmo para os avançados, o tempo, na hora que você distribui o volume da atividade, mesmo o período de intensidade é um período muito menor do que o de... Porque você tem que manter a base, né? Claro. Então, muitos estudos mostram hoje que a intensidade ideal de distribuição é 80% da atividade leve e 20% intensa. Sim. No máximo, aí 70. 70-30, né? 70-30, né?
É assim, basicamente para quem não tem muito tempo, tem pouco tempo, fazer um 70-30. Para quem tem bastante tempo, consegue treinar mais que 4, 5 horas por semana, já fazer um 80-20, que é o que vai melhorar ao máximo tanto o seu rendimento quanto a sua saúde. Mas a gente está falando de leve e moderado, mas vamos falar do diferente tipo de trabalho. Tem pessoa que prefere correr, tem pessoa que prefere musculação, mas a gente sabe que para a saúde o bom é fazer os dois. Os dois, exatamente. Mas para quem quer correr, faz mais corrida. Para quem quer fazer musculação, faz mais corrida. Mas é bom os dois. Explica pra gente o porquê disso, Vini. Primeiro, o doutor tocou num ponto muito importante, que é a relação do tempo. Hoje, a gente vive numa rotina muito louca, né? A maioria das pessoas abdica da atividade física justamente por causa do tempo. Então, quer fazer tudo de uma vez, né? Então, por que você precisa fazer a musculação? A musculação, obviamente, vai fortalecer você, os seus músculos, suas articulações, seus tendões, vai prevenir você de qualquer tipo de lesão. Eu costumo dizer que a musculação é a base para qualquer esporte. Mobilidade. Mobilidade também, flexibilidade. Questão de mobilidade é muito importante frisar que quanto mais velho a gente é, mais idoso a gente vai ficando, mais importante a musculação justamente para a questão de mobilidade. Para poder manter a nossa maturidade muscular, manter a densidade mineral óssea, né? Porque às vezes, com os anos forem passando, qualquer queda pode virar motivo de lesão, quebrar um osso. E aí? Com músculo forte, primeiro você evita cair. Exatamente. Agora, mesmo que caia, a chance de você fraturar um osso é menor. É muito Se você menor. tem um osso mais forte, a musculatura mais resistente. Isso. E aí, quando você vai fazendo as atividades cardio, as atividades aeróbicas, vai melhorando a sua capacidade física como um todo, né? O consumo de oxigênio, o consumo de gordura, vai tornando você mais resistente, de médio a longo prazo. Então, precisa casar essas duas atividades. Precisa. Tem que fazer tudo no mesmo dia? Não preciso fazer tudo no mesmo dia. Você pode, um dia da semana você faz a musculação, no outro dia você faz o seu treino na esteira, na bicicleta, no remo, na escada. Você consegue juntar tudo isso dentro da sua semana de treino. Eu só treino 2 vezes na semana, eu só treino 3 vezes na semana. Aí a gente precisa dividir o seu tempo entre a musculação e a parte cardio para que você trabalhe todas as suas capacidades físicas, né? Trabalho todas as capacidades e todos os sistemas metabólicos, né? Também. Por exemplo, a gente sabe que a atividade cardio vai trazer mais benefício em relação ao VO2, que é a capacidade que a gente tem de utilizar o oxigênio, né? Vai melhorar a nossa função do coração, pulmão, aumentar nosso número de vasos sanguíneos. Isso. E a musculação vai aumentar nossa massa muscular, nossa mobilidade, força, potência, né? Então, você faz o que quer, né? O que prefere. Mas sempre é bom fazer pelo menos um mínimo dos dois. Perfeito. Então, tem atividade física para todo mundo, né? Tem para todo mundo, todos os gostos tem. Bom, vamos falar um pouquinho sobre musculação. Tem muita controvérsia, a gente sabe. Faço muita repetição com pouca carga, faço muita carga com pouca repetição, dou intervalo curto, dou intervalo... O que você fala pra gente com relação a isso aí? Isso aí dá... Agora a gente já está começando, assim, você já se adaptou, já fez a adaptação com carga leve, tem que ser com intensidade leve. Isso. Aí agora a gente vai começar a pensar um pouco mais em especificidade, começar a ganhar um pouco mais de força, porque quem quer mais hipertrofia, musculação. Exatamente. Aí isso é uma discussão que nunca vai acabar. Mas o que você tem a dizer pra gente? Hoje em dia ainda existe essa falácia de que se eu quero ficar forte, eu preciso treinar com muito mais peso e menos repetições. Não, eu só quero emagrecer, eu só quero definir. Então eu vou treinar com uma carga menor e mais repetições. Tá errado isso, né? O que vai definir o seu ganho de massa muscular ou a perda de gordura vai ser, obviamente, unir a tua alimentação, a questão do cardio que nós conversamos aqui e tudo mais. Falando de musculação em específico, tá? Os estudos agora mostram pra gente o que faz você ter hipertrofia, o que faz você ganhar massa muscular é o tempo sob tensão. O que é isso? É o tempo que o seu músculo passa trabalhando. Então você precisa unir uma carga, uma sobrecarga externa, um peso que você vai colocar no seu exercício, que você consiga fazer o exercício com a técnica correta. Vou dar um exemplo simples aqui. Vou fazer um exercício de rosca direta. É muito comum a gente ver as pessoas fazendo com um braço curto aqui, sem colocar o braço para trabalhar. Agora, se eu faço com uma carga um pouco mais moderada, eu consigo fazer uma amplitude de movimento maior, colocando todo esse estímulo realmente para o meu músculo. Ou seja, eu passo um tempo de tensão sobre a minha musculatura maior. E é isso que vai fazer você ganhar massa muscular, você hipertrofiar realmente, aumentar o seu músculo. E você fez um movimento completo. Você fez um movimento completo. Além de ser o mais seguro para sua articulação, o mais seguro para o seu tendão, é o mais eficiente pensando em mudança da composição corporal. O mais correto é isso. Técnica correta,
amplitude de movimento grande, e aí a carga é a última variável de intensidade. Primeiro você domina a técnica, depois você faz a amplitude do movimento legal, e aí você pensa em aumentar a sua carga depois. É assim que a banda toca, né? É assim que o seu corpo começa a mudar. E o tempo de recuperação? Aí eu costumo dizer o seguinte para os alunos, tá? Se você se esforçou muito durante a série, você sentiu o seu braço queima muito, a sua perna queima demais, a sua respiração ficou muito ofegante, descanse mais tempo. Porque a gente vê que os estudos também mostram pra gente que descansos mais longos, de 2 até 5 minutos, eles promovem que você recupere a energia do seu músculo, né? O ATP faz com que você recupere mais energia do seu músculo para uma próxima série e você consiga desempenhar ela de uma maneira também muito boa. E limpa o ácido, né? Exato. Então inflama menos. Agora, se você fez uma série ali e você sentiu que você não se esforçou o suficiente, você terminou a série bem, descansa menos. 30 segundos, 1 minuto. Então, o seu descanso vai ser sempre proporcional ao seu esforço, né? A questão do tempo também é importante, porque é aquilo que a gente estava falando agora há pouco tempo atrás. Dificilmente alguém vai ter mais de 1 hora para treinar. Ninguém vai querer passar 2 horas na academia. Então, se você faz os exercícios com descansos muito longos, o seu treino também fica um pouco mais longo. Por isso é importante a importância do profissional para poder dividir o seu treino corretamente e ver as suas reais necessidades, tá? Então, pensando aí no tempo de descanso, é isso. Você se esforçou demais na série, descansa mais. Percebeu que está tudo bem, descansa menos. E vamos seguir dessa maneira. Então assim, vamos dando uma resumida aí. Antes de qualquer coisa, o principal é a execução correta do exercício. A técnica para você estimular exato. todo aquele grupamento muscular Perfeito. que você quer trabalhar e evitar lesões. Perfeito, né? É isso mesmo. Dentro dessa execução correta, você pegar uma carga que te sobrecarregue. Exato. Né? Que você tem que ter uma sobrecarga. Exato. E dar o descanso adequado para aquela sobrecarga. Sim, perfeito. Agora, uma coisa que é interessante, por exemplo, hoje a gente sabe que os fisiculturistas mesmo, os que competem, né? Uhum. Eles estão pegando uma carga altíssima. Nossa. E muito pouca repetição. Sim. Com alto com uma alta intervalo entre as séries. Mas aí que está a diferença do cara. O cara é um fisiculturista que treina isso profissionalmente há décadas. Exato. Então ele tem a execução praticamente perfeita. Então não é porque o fisiculturista está fazendo isso que você que está começando tem que fazer a mesma coisa com ele. Até porque você corre um sério risco de lesão. Exato. Então, é assim, é importante essa adaptação, né? De acordo com o condicionamento e com o biotipo, etc. de cada um. Por isso que a orientação adequada é importantíssima. Perfeito. Mas mesmo para eles é bom até, explica para a gente a questão de ciclo, microciclo, macrociclo, a variabilidade, né? Legal, é legal também você variar a intensidade, sim, explica para o pessoal aí. Vini. Só pegando um pouquinho do gancho dessa coisa que você falou dos bodybuilders, né, dos competidores. A gente tem que lembrar exatamente isso. Eles vivem do esporte, eles vivem daquilo. Então, eles, em específico, eles precisam de estímulos de uma altíssima intensidade para que o corpo deles responda. Né? Porque, além de toda aquela questão, a gente sabe que tem alguém hormônio envolvido também, e aí já é uma outra questão. É a mesma coisa a gente comparar um atleta, para a gente poder tangibilizar bem isso, um atleta de futebol profissional com um atleta de futebol amador de final de semana. Não dá pra gente comparar os dois. São duas coisas completamente diferentes, né? Agora, quando você vai montar o seu treino, pensando aí no seu mesociclo, no seu microciclo, o mesociclo, o meso, a gente pensa em mês, né? O nome já diz, mesociclo mês. Então é bacana você trocar o seu treino aí mais ou menos de 4 até 8 semanas. Por que 4 a 8 semanas? 4 semanas, menos de 4 semanas, você não deu tempo nem do seu corpo ainda se adaptar àquele estímulo. Passou de 8 semanas, primeiro que fica chato, de você estar fazendo toda vez a mesma coisa, então tem aquela questão cognitiva que você, eu vou pra academia de novo fazer aquilo, vou fazer de novo aquele aparelho, e você desmotiva. A gente precisa lembrar que o nosso estímulo ele é neuromuscular. Né? Então, se você já vai de má vontade, você vai querer fazer de qualquer jeito, vai largar seu treino lá, e por ir também não é bacana, né? Então, quando você tem esse tempo de 4 a 8 semanas, você já deu tempo adequado para o seu corpo se adaptar àqueles estímulos, você já dominou a técnica dos exercícios, e aí você consegue, obviamente, entrar com métodos de intensificação para que o seu corpo esteja sempre respondendo com novos estímulos. E além disso, também tem um tempo máximo, né? Também é. Por que o tempo máximo? Para evitar também uma lesão. Uma lesão por estresse de estar sempre trabalhando o mesmo músculo. Sim.
Mas é legal também, pelo que eu andei vendo, não sei se você concorda comigo, talvez variar também a intensidade, né? Também. Durante assim, você mudando o ciclo, você pode, por exemplo, um ciclo você faz com menos repetições, mais cargas, outro ciclo você faz com mais repetições. Sim, a variabilidade é muito importante para o estímulo, né? Para manter um estímulo. Sim. Dentro do mesmo programa de treino, você consegue fazer os exercícios. Um treino, vamos pensar aqui que a gente vai treinar a perna hoje. Então, dentro daquele treino seu de perna, você consegue fazer mais séries com repetições mais curtas, né? 4 até 8 repetições, cargas mais altas. E também dentro desse mesmo treino, outros exercícios com repetições mais longas, com repetições maiores. Aí tudo depende, obviamente, do praticante, de como está o nível dele, se ele já está dominando técnica, se ele vai conseguir fazer a execução correta. Então, é avaliar realmente pessoa para pessoa. Mas sim, a gente consegue dar vários estímulos dentro do mesmo treino, inclusive. E aí, assim, voltando um pouquinho para o iniciante, uma coisa que eu esqueci de te perguntar. Tá bom. Com relação aos grupamentos musculares, os grandes grupamentos e os pequenos, né? Tá bom. Como que é essa progressão aí de acordo com a evolução da pessoa? O iniciante, ele tem que dar os grandes músculos, a grande porção muscular. Ah, mas quais são esses músculos, né? É o peitoral, as costas, a nossa perna, nosso quadríceps. Então, esses músculos, eles têm que ser mais trabalhados durante esse período de base. É a mesma coisa que eu costumo brincar com os alunos da seguinte maneira: você vai subir um prédio. Se você vai subir um prédio, você precisa ter uma estrutura muito forte. O que vai sustentar a nossa estrutura são esse grande grupamento muscular, como o peitoral, as dorsais e o nosso quadríceps, as nossas pernas. E aí, os músculos menores, eles entram como a gente para lapidar. Né? A gente entra ali como um complemento do seu treino. A prioridade são esses grandes grupamentos musculares. Os grupos menores a gente deixa como um complemento do treino aí. Então prioridade nos maiores, sempre. Até por um motivo óbvio, né? Se você for trabalhar um grupamento menor sem ter uma base no maior, a chance de lesão é muito grande. Também, com certeza. Com certeza. Muito sem contar que vai causar uma assimetria. Uma né? assimetria totalmente errada. Você treina mais braço, não treina o peitoral. Você fica com aquele braço grande e o peito pequeno, né? Aí a mulherada, quero treinar glúteo. A mulherada pede muito glúteo. Tá bom, mas você vai treinar glúteo, mas calma. Primeiro vamos treinar o seu quadríceps, a sua coxa. Aí se você faz o contrário com aquela mulher com o glúteo totalmente desproporcional à perna, ou fica com a perna muito mais desenvolvida na parte da frente, sem a parte de trás, sem o posterior da coxa. Então tudo isso tem que ser... Isso para as mulheres que às vezes elas querem trabalhar muito o membro inferior, isso é muito comum. Muito. Elas querem trabalhar o membro inferior e não trabalham o core e superior. Isso é muito perigoso para lesão de coluna, né? Explica o pessoal aí. Apesar que assim... eu vejo uma mudança até de comportamento, né, nessa questão, tá? Eu percebo que muitas mulheres estão pegando um gosto maior para treinar superior, que é muito legal, né? E até os homens que às vezes têm uma aversão a treinar perna, estão pegando até um gosto um pouco maior para treinar membros inferiores, mas que é o seguinte, vamos pensar aqui na mulherada que só quer treinar perna. Se você não treina o seu membro superior, se você não tem um centro de corpo fortalecido, quando você vai fazer um agachamento, por exemplo, vamos pensar aqui no agachamento, aquela barra está nas suas costas aqui. A gente vive numa gravidade, então uma pressão de baixo para cima pressionando os discos da sua coluna. Se você não tem uma estrutura forte, é lesão na certa. E aí vai falar, não faço academia porque o agachamento, eu não agacho porque me machuca, porque eu sinto dor aqui, eu sinto dor na lombar. E às vezes pode ser lesão grave, né? Gravíssima. Coluna, né? Gravíssima na coluna, uma hernia, aí desencadeia uma hernia de disco, aí aquilo que era para ser algo prazeroso para te ajudar, vira uma dor de cabeça. E o tiro sai pela culatra, né? Exato. Porque você entra em estresse físico, mental e pode colocar tudo por água abaixo, né? Eu quero para ser uma mudança na sua vida, né? Exato. E até pouco tempo atrás, quem fazia atividade de musculação tinha muita reticência, né, de fazer atividade aeróbia. Falava, vou perder massa muscular, né? Tem. O que você tem a dizer pra gente aí dos estudos recentes em relação a isso? Muito pelo contrário, na verdade, né? Os estudos, claro, vamos deixar como a gente estava conversando aqui no começo. Tudo precisa ser dosado. É bom a gente lembrar disso a todo momento, que tudo tem que ser dosado. É aquela coisa a diferença entre o antídoto e o veneno é a dose, é a quantidade, correto? Então a gente precisa dosar tudo. Prioridade tem que ser a musculação. A musculação é a prioridade sempre, isso não muda. Para quem quer ganhar músculo. A gente precisa deixar isso claro. Agora a parte cardio,
ela bem dosada, ela bem periodizada, ela vai ajudar você a perder gordura. Vai ajudar você, inclusive, a ganhar massa muscular. Olha que louco isso. Não, mas eu tô queimando. Não, você não tá queimando nada. Você tá fazendo coisas dentro do seu corpo. Você tá levando reações químicas para dentro do seu corpo que vão te ajudar nesse processo de mudança na composição corporal. Tá criando uma estrutura metabólica, ou seja, de funcionamento do teu corpo que facilita. Que facilite o processo. Mas para isso tem a dose certa. Exato. Se você fizer atividade aeróbica exagerada, você realmente pode perder massa muscular. Sim. Se você fizer na dose certa, vai melhorar a sua composição corporal, diminuir a gordura e facilitar o ganho de massa muscular quando você fizer a musculação, porque você está construindo uma base. Né? A gente precisa lembrar do seguinte, que são duas coisas completamente diferentes. Perder peso e emagrecer. Porque ainda tem essa confusão. Qual que é a diferença dos dois? Quando eu falo em perder peso, eu posso perder músculo, posso perder nutrientes, eu posso ficar flácido. Agora, quando eu falo em emagrecimento é você diminuir seu percentual de gordura e ganhar sua massa muscular. Eu posso ter duas pessoas de 1,70 m com 90 kg, onde essa de 90 kg está com um grau de obesidade e essa de 90 kg está com uma massa muscular muito alta. Então a gente precisa deixar isso também bem claro para que as pessoas enxerguem dessa maneira. Só a balança não representa talvez nada. Nada, zero. Tanto é que existe o termo sarcopenia, né, que é o famoso falso magro. Falso né? magro, exatamente. É a pessoa que tem muito pouca massa muscular e muita massa gorda, e às vezes ela tem a aparência ou peso de uma pessoa magra. Só que a saúde dela é pior muitas vezes do que de um que tem a aparência de obeso. Exatamente. Porque o obeso às vezes tem a massa muscular boa. Perfeito, é isso mesmo. Né? Bom, e vamos entrar então em outros assuntos assim do estilo de vida, né? Legal. Não adianta eu ir lá treinar se eu não tiver um estilo de vida legal, né? Assim, o que é melhor, eu treinar em jejum ou treinar bem alimentado? Nossa senhora, meu Deus! Boa pergunta, editor. Esse também é um assunto que tá na moda, né? Tá na moda muito. E olha que louco, uma aluna minha me perguntou sobre isso essa semana, de verdade mesmo. Ela falou assim, ela falou que viu, não sei na onde, que é pra emagrecer, melhor treinar em jejum. Não tem nada a ver isso, gente, nada a ver. Qual que é a diferença de eu treinar em jejum e de eu treinar no estado alimentado? É o seu conforto. Eu falo assim por mim, eu Vinícius. Se eu vou treinar e eu estar no estado alimentado, eu passo mal, eu não consigo. Parece que eu fico conversando com a comida o tempo todo, realmente eu não consigo. Em contrapartida, tem pessoas que se elas não se alimentam uma hora ali antes do treino, 40 minutos, 60 minutos antes do treino, elas acabam passando mal. Né? Então isso varia muito de pessoa para pessoa, da rotina da pessoa, varia. Da mesma forma que tem pessoas que é muito melhor treinar de manhã, outras pessoas que rendem mais treinando à noite. Então isso é indiferente. Mas eu vou tomar liberdade aqui, porque esse assunto realmente ele é muito polêmico, mas é muito sério. Sim. Tá? E infelizmente tá tendo muita informação incorreta aí nas redes sociais. Se você fazer um treino muito leve, realmente não dá problema você treinar em jejum. Agora, se você faz um treino de moderado e principalmente intenso, pode te dar um problema sério. Por quê? O que acontece? Perfeito. A atividade física é um estresse. Perfeito. Você está submetendo o teu corpo ao estresse para ele querer melhorar, tendo bons hábitos, depois se alimentando bem e descansando. Aí ele vai, aquele músculo que você deu uma sobrecarga, ele vai querer se recuperar e até melhorar para a próxima vez que você der a sobrecarga ele aceitar melhor. O que eu quero dizer com estresse? Você tá promovendo um estresse ali no teu corpo que vai soltar alguns hormônios, vamos dizer assim. Isso. Se você acompanha essa atividade, principalmente a intensa, de um outro estresse que é o jejum, que o jejum é um estresse para o seu corpo, você vai dar um estresse muito aumentado, você vai aumentar muito o número, a acidose. Não tenho como te explicar isso aqui agora, mas depois a gente pode fazer só sobre isso. Mas você aumenta a acidose da sua célula. Se você aumenta a acidose da sua célula, o que acontece? O que é o raciocínio, acredito, dessas pessoas? Que se você vai treinar e não comeu, você tem que quebrar a energia. Exato. Aí qual que é a tua reserva de energia? Gordura. Aí você vai ter que quebrar a gordura para gerar a energia que você está consumindo e vai emagrecer. Só que não é bem assim. Porque quando o meio da célula fica ácido, principalmente se ele fica muito ácido, e ele vai ficar mais ácido se você treinar em jejum, a lipólise, que é a quebra de gordura, é bloqueada. Sim. A acidez bloqueia a quebra de gordura.
Então o que vai acontecer? A sua célula realmente vai precisar de energia e ela não consegue quebrar gordura. E o que ela vai quebrar então? Massa muscular. Então o tiro sai pela culatra. Além de você, se você treina em jejum, principalmente atividade intensa, tá pessoal? A leve não tem tanto esse problema. Mas atividade intensa, de moderada para intensa e intensa, ao invés de perder gordura, você pode manter a gordura sua do jeitinho que está lá e ainda perder massa magra. Isso. Tá? Como a gente estava falando de iniciante, é justamente isso. Quando a gente faz atividade de moderada para alto, há uma liberação hormonal diferente de quando você faz a atividade de forma de moderada para baixo, né? Então, essa mudança realmente é isso. Temos os hormônios de estresse, né? Se eu faço uma atividade leve, os hormônios de estresse estão ali sob controle. Se eu faço moderada. Se eu faço intensa, tudo é mais... Sim. E tem a resposta do teu corpo a esse estresse. Né? Mas aí... E dormir é importante? Opa! Dormir é primordial, né? Às vezes as pessoas negligenciam muito com relação ao sono. E não é só as horas dormidas, mas é a qualidade desse sono que você vai ter, né? Tem pessoas que dormem 6 horas e acordam muito bem porque teve uma qualidade de sono muito boa. Tem pessoas que dormem 8 horas e acorda, parece que acabou de deitar, né? Porque a qualidade do sono foi muito ruim. Então, tem uns estudos que mostram coisa de você fazer a higiene do sono, né? Qual que é essa higiene do sono? Por exemplo, 1 hora antes de você deitar na sua cama, você não mexer mais no celular, né? Parar de ver televisão, começar ali a se desligar mesmo, né? Fazer aquele ritual seu para deitar. Eu sei que a nossa rotina boicota a gente, muitas vezes a gente não consegue fazer isso, mas você vai deitar na sua cama, deixa o celular de lado, né? Apaga a luz, né? Colabora para que você tenha uma qualidade do seu sono melhor. Isso é algo que as pessoas não podem negligenciar de jeito nenhum. O sono é o que nos recarrega para outro dia, né? Porque tem que lembrar que você precisa trabalhar, você precisa fazer suas atividades do dia a dia, né? Ele equilibra todo o organismo. Tudo. Se ele está estressado, ele diminui o estresse. Exato. E a atividade física tem isso que eu te falei, né? Você dá o estresse para ela, você dá um passo para trás, né? Aí você come, dá um passo para frente, recupera talvez onde você saiu. Aí se você descansa bem, você dá outro passo para frente e melhora, né? A supercompensação. Isso. Se o teu estresse é muito grande e o teu passo é muito para trás, às vezes mesmo você comendo bem e dormindo bem, você não recupera. Não recupera, exatamente. E às vezes mesmo que o passo para trás aqui foi na medida certa, se você come bem, mas não dorme bem, você não recupera, pode até perder. Então assim, e treino de intensidade principalmente, né? Normalmente você tem que estar descansado para fazer um treino de intensidade, né? O dia da intensidade, que é a minoria dele, você tem que estar descansado para o treino não sobrecarregar demais o seu organismo e você ter condição de recuperar, né? E alimentação? Adianta lá eu fazer o personal diário com você. Nossa senhora. Ok, chegar em casa e comer... Pedir um fast food, né? Pedir um McDonald's aí, fazer uma propaganda. Adianta ou não? Não pode. De jeito nenhum. Em cima disso, doutor, as pessoas ainda acham que o emagrecimento é uma conta simples entre gastar mais calorias e consumir menos. E não é bem assim, né? O emagrecimento ele é multifatorial. Entre o sono, entre a qualidade dele, o treino e, obviamente, a qualidade dos alimentos que você consome, né? Então, não adianta nada você treinar e aí você não consumir ali uma verdura, um legume, fruta. São diversos nutrientes que tem dentro da alimentação que se você não consome, você não vai render, você não vai conseguir sustentar a intensidade dos seus treinos, fazer com que o seu corpo evolua, fazer essa mudança, realmente de perder a gordura, de ganhar massa muscular, né? Também deixar muito claro que tem, vou trocar músculo por gordura. Não, isso não existe, não se troca um tecido pelo outro, né? Um não vira o outro. Você perde um para que o outro realmente apareça. E a alimentação tem um papel fundamental nisso. Você pode usar um como substrato. Exato, mas não dá para trocar ali, né? Não dá para um fazer um virar o outro, não é assim que funciona, né? Uma coisa, outra coisa. E a alimentação, ela precisa ser bem, não é que você precisa deixar de comer as coisas que você gosta, aí o seu happy hour, a sua confraternização com as pessoas que você gosta, os seus amigos, não, mas a coisa precisa ser realmente dosada. Aí o pessoal tem colocado o carboidrato, outra polêmica, que não é muito polêmica, né? Como vilão. O carboidrato é um vilão? Não, imagina, isso aí não existe, não. Por que acontece? As pessoas, vou emagrecer, agora eu vou emagrecer, o que ela faz? Não vou mais comer carboidrato. Ela vai perder peso, claro que ela vai, mas que peso é esse que ela vai perder? Ela vai perder porque vai ter menos retenção de líquido, né? Com certeza, né? Porque o carboidrato ele retém ali um pouco mais. Então ela vai, aí se preocupa com a balança. Nossa, eu perdi X quilos em X dias.
que incrível, porque eu cortei o carboidrato. Mas aí a pele começa a ficar flácida, começa a ficar com um sono ruim, indisposta, irritada. Não é assim que funciona. O vilão não é o carboidrato, mas sim a quantidade que você está comendo. Na verdade, o vilão é o carboidrato processado. Exato. As pessoas querem, não querem comer arroz integral. Arroz branco não é que o arroz branco é muito ruim, mas o arroz integral é muito melhor. Sim. O carboidrato das frutas, ele tem o carboidrato simples ali, mas a densidade calórica dele é muito baixa. Né? Por exemplo, uma banana que tenha 50 gramas tem 80 calorias. Um pão francês que tem 80 gramas tem 280 calorias. É diferente, exatamente. Tem o mesmo peso, então a densidade calórica é menos. E para você absorver aquelas 80 calorias da banana, você tem que se livrar ali de um tanto de fibra para digerir, para depois ela entrar na tua circulação e vai entrar muito mais gradativo que a do pão que sobe. Então o problema, assim, para esclarecer as pessoas, é o carboidrato simples que aumenta a tua insulina, e esse aumento da insulina dificulta você perder peso. Exato. E o carboidrato é essencial para o músculo, né? É a principal reserva de energia para atividade, principalmente de intensidade, que as pessoas gostam tanto de fazer. Deveriam fazer menos do que fazem. Assim, a pessoa não faz, aí quando faz errado, porque faz um excesso de intensidade. Então é importante assim, a gente bater esse papo aqui para tentar elucidar assim, alguns maus entendidos que tem principalmente nas redes sociais agora. E realmente tentar ajudar as pessoas nesse sentido aí, de promover a saúde, não, né? Não tem no alimento que é ruim, não existe essa as pessoas tendem a colocar um alimento como vilão, né? Um determinado alimento X, e não é assim que funciona. É realmente se preocupar com os nutrientes, com aquilo que você está comendo, não comer caloria vazia, né? Então são coisas que você precisa realmente se preocupar em, se é carboidrato, se é proteína, se é gordura, você tem que ter de tudo na sua alimentação. Mas tudo precisa ser, obviamente, pensado de acordo ao seu nível de atividade, à sua rotina, ao seu dia a dia. Eu não posso pegar uma pessoa que a rotina dela, o dia a dia dela, ela tem um trabalho que ela fica em pé o dia inteiro, que ela se movimenta muito, que ela tem uma atividade física intensa no trabalho dela, comparar essa pessoa com alguém que trabalha sentado 8, 10 horas dentro do escritório. São gastos energéticos durante o dia bem diferentes, né? Por isso que a gente está aqui desde o começo falando que tudo precisa ser individualizado. O treino do João não é o mesmo do Pedro, o treino da Mariazinha não é o mesmo da Luísa e assim por diante. Bom, vamos falar um pouquinho agora de atividade de aeróbia. Vamos lá. Eu sei que até pouco tempo atrás você era exclusivo da musculação, né, gente? Agora você deu uma introduzida aí no pedal, na corrida. O que você conta pra gente? Você notou alguma diferença? Muito, assim. A minha principal atividade sempre foi a musculação, né? Sempre pratiquei bastante. E aí já era um sonho meu antigo de competir no triatlo, né? Desde muito tempo, só que pela minha rotina eu não tinha como, né? Então eu priorizava aquilo que me daria mais qualidade de vida e também que melhoraria um pouco mais ali a minha composição corporal, para me sentir bem comigo também, que era a musculação, né? E aí foi onde eu resolvi e falei, não, agora vamos, né? Então comecei aí a treinar as modalidades do triatlo, né? Para quem não sabe, é natação, é a corrida, é o pedal. É uma atividade aeróbica muito intensa. É um volume muito grande, né? Porque primeiro você pedala, primeiro você nada, depois você... É por isso que você está fazendo gradativo. Exatamente, fazer tudo bonitinho. Primeiro você sai da natação, aí você sai da natação, você vai pedalar, você sai do pedal, você vai correr. Então, esse estresse é muito grande, né? Esse volume de aeróbio é muito grande. E quando eu comecei a colocar esse ritmo muito intenso de atividade aeróbica na minha rotina, o começo foi bem difícil, né? Vamos ser bem sinceros, foi muito complicado ali fazer treino de transição, né? Primeiro eu... e você também não diminuiu a musculação. Exatamente, não diminuiu, muito pelo contrário. Tive que fazer algumas mudanças no meu treino de musculação, né? Com certeza, fazer ali uma compensação para que eu não me machucasse, né? Precisei perder peso também, para poder ficar um pouco mais veloz, ficar um pouco mais resistente, né? Aí realmente é perder peso. Eu precisava perder tanto massa muscular, tanto quanto gordura. Claro, a gente ia manter o máximo de massa muscular possível, né, para que eu tivesse uma qualidade muscular muito melhor, né, uma composição corporal muito melhor, mas num todo eu precisava estar mais leve, né. E o começo não foi fácil, o começo foi muito difícil, assim, fazia 5 quilômetros em mais de 30 minutos e já esbaforido, já, era bem complexo, mas deu tudo certo. E aí o que eu notei, né, eu percebi que os meus treinos de musculação ficaram muito, não vou falar fácil, tá? Mas os meus treinos de musculação, eles me deram uma base muito grande
para que eu pudesse desempenhar o papel dentro da natação, dentro da bicicleta e dentro da corrida, sem me preocupar em me machucar. Né? As dores de fazer um longão de corrida, né? As dores de pedalar por muitos quilômetros ou de nadar por muitos metros, era mais fácil suportar aquilo. A tua estrutura é boa, Mas, né? Você precisa do preparo, exato. Foi muito melhor. E quando eu uni essa coisa toda de dosar minha musculação com essa parte cardio, eu vi minha composição corporal ficar extremamente melhor e aquilo, né? Você ganhou massa muscular ou perdeu? Eu ganhei massa muscular. Eu sei, né? Mas eu também eu ganhei massa muscular. Ao contrário do que as pessoas acreditam. Exatamente. Né? Perdeu gordura e ganhou massa muscular. Perdi gordura e ganhei massa muscular e assim, eu posso falar que eu tripliquei praticamente a minha atividade aeróbica. Né? No máximo eu fazia minha musculação, fazia uma corridinha ali no pós-treino. Né? Ok, e para fazer o treino de musculação, você notou alguma diferença? Ficou mais fácil? Sim. Eu notei que os meus vídeos de musculação ficam. É que fácil, não sei se é fácil, fácil não é, né? Mas ficou mais tranquilo, assim. Eu conseguia muitos exercícios que eu não conseguia progredir carga, por exemplo. O fácil pro Vinícius é impossível pra mim, né? O cara faz 300 quilos de supino, eu faço 30. Mas eu reparei que muitos exercícios que eu não conseguia progredir mais carga, né, treinando sozinho, porque eu obviamente treino sozinho, depois que eu introduzi esse monte aí de atividade aeróbia, eu aumentei o meu peso na musculação. Olha que louco, eu fiquei mais forte. Não, isso porque você pôs uma carga alta. Exatamente. Imagina para os fisiculturistas que põem a carga adequada para estimular a hipertrofia. Nossa, então, esses caras, tanto é que hoje, eu vejo muito do documentário de alguns fisiculturistas e tal, muitos deles já perderam esse paradigma aí. Eles estão fazendo mais a questão do cardio. Não, já é ciência. Já estão fazendo, porque eles estão percebendo que a massa muscular deles vai facilitar a uma evolução. Carga menor, né? Alguns estudos mostram que eles têm que fazer 4 sessões, no máximo, por semana, de 30 minutos de Z2, que é a intensidade de leve para moderada. Você sabe o que eu estou explicando para o pessoal. Uhum. Eles fazendo essa carga de 3, 4 séries, eles estimulam muito a hipertrofia e a perda de gordura. Exatamente. Né? Inclusive, eles conseguem manter uma boa composição corporal e não tem que fazer aquelas dietas malucas quando eles estão perto da competição né? para atingir o peso e definir. Né? Eles conseguem manter a forma, não precisa ficar fazendo... Não precisa sofrer tanto, né? Porque o fisiculturista, ele vive daquilo, né? A gente não pode nunca usar eles como parâmetro para as pessoas do dia a dia. Nós aqui queremos uma saúde melhor, uma composição corporal melhor, mas eles lá em cima, lá no alto rendimento, eles já perceberam que a coisa tá diferente. A ciência mostra que eles precisam realmente dessa dose de cardio. Até tem algumas camisetas, você anda nas academias e eu reparo bastante nas pessoas, né? Então, usando umas camisetas com umas frases, vamos colocar motivacionais, umas frases diferentes. E aí tem umas pessoas no cardio, né? Porque como se o cardio fosse um vilão, mas não é. No cardio muito não é vilão, pelo contrário. Se for na dose certa, é um grande aliado. Exatamente. O melhor aliado. É o melhor aliado, é o melhor dos mundos. Da mesma forma que o corredor também tem que fazer a atividade de força, né? Da mesma forma. É uma atividade de força específica, né? Explica para o pessoal para os corredores, os ciclistas, os triatletas aí. Você está fazendo o triatlo, mas continua sendo bodybuilding. Sim, né? exatamente. Eu faço triatlo vamos supor o cara que quer fazer triatlo, que quer fazer corrida e ter desempenho na corrida. Que tipo de fortalecimento ele tem que fazer? Aí a gente tem que pensar da seguinte maneira, né? O fundista, né, o desportista aí, o que está priorizando a corrida, está priorizando o pedal, está priorizando o triatlon, essa é a principal atividade dele. Então, se você quer melhorar o seu desempenho, a sua atividade principal vai ser a do esporte. Isso, ponto final, tá? Agora, o seu treino de musculação, o seu treino de fortalecimento, ele não precisa ser na mesma intensidade que você faz, não precisa ser algo longo, tem que ser algo com cargas mais altas. Tem que ser com um descanso maior, tem que ser um treinamento concorrente com aquilo que você faz. Para ficar muito claro, se a corrida ela é longa e moderada, né, então o seu treino da musculação precisa ser um pouco mais intenso. Fortalecimento de core, né, principalmente de centro de corpo, para que você tenha um desempenho maior durante a corrida, durante o pedal, durante a natação. Então esse treino da musculação ele precisa ser com cargas maiores e com realmente aí um descanso maior entre as séries
daquele teu treino de musculação. Os exercícios funcionais, né? Os funcionais, exatamente. Exercício com peso no corpo, exercício com elástico, exercícios de propriocepção, né? Que é extremamente importante para que você não lesione um joelho, um quadril, um tornozelo, né? Então tudo isso tem que ser encaixado. E você fazendo o funcional específico do movimento, que você faz na corrida, na gesto bicicleta, na né? natação, Sim. Você aumenta também tua força, tua potência Perfeito, e o desempenho. Com certeza. Um exemplo assim muito claro para os triatletas, ou quem faz bastante aí, corrida, bicicleta, natação, principalmente os homens têm um preconceito de treinar glúteo. Tem que treinar glúteo. O movimento de pedal é o tempo todo de extensão de quadril ali o tempo todo. Então tem que fazer um glúteo. Não tem que treinar, gente. Então vou ter que colocar caneleirinha lá. Não é isso que eu não estou falando isso, né? Mas você vai ter que fazer uma elevação pélvica, você vai ter que fazer um alfunso, vai ter que fazer um agachamento um pouco mais profundo, vai ter que fazer uma cadeira abdutora em 45 graus. E quem quiser saber fazer todos os exercícios certo, com a técnica correta, o canal dele não tem igual. Vini Reis Personal. Vini Reis Personal. Segue lá que todo dia eu posto dicas diárias de emagrecimento e definição muscular. O cara é didático. Todo dia tem dica lá. E, Vini, então qual que é a melhor atividade física? Aquela que você consegue fazer. Aquela que você gosta, aquela que você consegue pôr na sua rotina. Mas, se eu pudesse eleger... Associada pelo menos um pouquinho da que você não gosta. Né? Exatamente. É o fazer o que deve ser feito com aquilo que você gosta. Mas se eu pudesse eleger uma, é a musculação. Se eu pudesse eleger a melhor atividade física de todas, é o treino de força. Ela é funcional. Eu elejo a corrida. Então a gente pode casar os dois, né? Não, é isso que eu quero dizer. Eu quero assim, qualquer atividade física faz bem para a saúde. Qualquer uma vai melhorar a tua disposição. Exato. O seu dia a dia, o seu humor, inclusive, a sua inteligência. Tem muitos estudos saindo mostrando que a atividade física bem feita, bem executada, melhora a cognição. Né? Evita Alzheimer. Você vai viver mais tempo e enquanto você vive, você vai viver melhor. Sim. Agora, se você é igual o Vini, que gosta mais de musculação, faz um pouquinho de aeróbio. Pode fazer. Para melhorar a musculação. Se sou como eu gosto da corrida, faz um pouquinho de musculação. Para não machucar e melhorar a corrida. Se dedicar sempre àquela atividade. Você tem que trabalhar o seu corpo como um todo, né? Isso, exato. Agora, você que tem um esporte, tem que ser específico nele e fazer as necessidades para complementar ele. Perfeito. Né? Para não ter lesão, para ficar legal aí. É isso. E conta aí alguma história muito legal assim, que você tem certeza com 18 anos de profissão que você tenha visto aí de emagrecimento, de ter vencido alguma doença aí com treinamento esportivo. Olha, eu posso falar de 2 casos recentes agora. Eu vou falar de um pessoal meu próprio irmão, bancário, sedentário, um baita de um estresse, uma cobrança gigante dentro do trabalho. E assim, eu tenho 1,72 m. Ele era menor que eu e pesava, ele é menor que eu e pesava mais de 100 quilos. Não tinha nem pescoço, mas 100 quilos eu quero dizer gordo. Mas a composição é errada. Composição horrível, gordo realmente, estava obeso. E aí você pensa, obeso, estressado, sem fazer nenhuma atividade física e às vezes ainda pegava um dia no final de semana e ia jogar futebol. Para ter um infarto era muito rápido, gente. Era muito rápido. E acontece muito, né? E aí, olha que maluco isso. Ele começou a sentir muita dor no quadril. Muita dor no quadril. Mas estava sedentário. Estava sedentário. E muita dor no quadril. E aí foi no especialista de quadril, um médico especialista em quadril, lá da terra dele, mano, no interior de São Paulo. Só um parênteses. A maior causa de problema ortopédico, tirando trauma, óbvio, tirando acidente, é o sedentarismo. Perfeito. Não é a atividade física, é o sedentarismo. Perfeito. Vamos lá. E aí foi no especialista em quadril lá, era um médico super famoso lá da cidade lá. E aí o médico, na hora, olhou pra ele, tava com um desgaste, artrose no quadril já. Não, você vai ter que operar, vai ter que colocar prótese aí. E aí ele me ligou. Falou, ô Vini, ó, vem aqui no médico. Falei assim, vamos fazer o seguinte, não opera ainda. Experimenta você primeiro perder peso. Perde peso, você pensa, aí, aquela que eu conversei aqui há pouco tempo, a estrutura de um prédio, se a estrutura está fraca, o prédio vai cair. O nosso corpo é a mesma coisa. Então, tinha uma massa gorda muito grande em cima de uma estrutura fragilizada, eu não conseguia dormir. Dormia, sentia, formigava a perna. Então eu falei, vamos perder peso? Primeiro vamos perder peso, vamos fortalecer isso aí. Aí se não adiantar, aí você opera. Ele começou treinando, sem brincadeira, doutor,
14 minutos, que é um programa que eu lancei lá em 2021, o primeiro programa online que eu lancei em 2021, que é o Fortin, que é um programa que você faz somente com o peso do corpo, são 14 minutos de treino, tá? E aí eu passei tudo pra ele. Ele começou treinando 3 vezes por semana, 14 minutos. Começou a perder peso. Começou a perder peso, começou a perder peso, começou a perder peso. Quando eu falo perder peso, de qualidade. Começou a emagrecer, né? Começou um passo de cada vez. Um passo de cada vez. 14 minutinhos, 3 vezes por semana. E não deixou de comer as coisas que ele gostava. Ele só inseriu a atividade dele ali. Quando ele já começou a perceber os primeiros resultados, ele já começou a mudar a alimentação dele, foi diminuindo o álcool. E aí foi perdendo peso, perdendo peso, perdendo peso, perdendo peso. Hoje, faz musculação de 4 a 5 vezes na semana. Não precisou operar. Tá jogando futebol sem dor, dorme sem dor, voltou lá no médico. Lógico, o osso não regenera, né? Então ele tem artrose ali ainda instaurada, tem uma certa limitação de alguns movimentos da musculação. Porém, não tem mais dor, não precisa mais, o médico já tirou a indicação de cirurgia, só mandou a indicação dele continuar praticando atividade física, ele sempre ficar fazendo os exames para estar acompanhando. Tudo porque ele perdeu, ele saiu de 100 e poucos quilos para 78. A artrose não regenera, mas o músculo que sustenta a articulação melhora. Sim. O osso melhora a composição dele, então a progressão da doença se torna mais lenta. Exatamente. E antes ele tinha indicação por dor, agora não tem mais, porque não tem mais dor. Exatamente. Então assim, mesmo que ele venha precisar daqui 10 anos, vamos supor, da cirurgia, ele vai operar em muito melhores condições, com menor risco da cirurgia. Com certeza, com certeza. E assim, a gente sabe contar isso aí de várias formas, né? Uhum. E isso é muito legal você ter falado, porque outra coisa que acontece muito, e é legal as pessoas saberem, é que, por exemplo, uma pessoa que já tem um diabetes, uma pessoa que está muito obesa, ela já é inflamada. Opa, certeza. E você faz atividade física que te causa uma inflamação. Uhum. Então a inflamação que é leve para mim, para o obeso, às vezes não é leve. Então para o cara que é muito obeso, via de regra, ele não pode começar correndo. Ele tem que começar realmente caminhando pouco e construir o caminho Exato. de melhora da saúde para não dar uma sobrecarga muito grande para o organismo dele. Exato. Por isso que assim, a atividade física é individualizada, né? Exato. É Personalizado. Personalizado. E você tem que, a pessoa tem que saber prescrever o treino certo para a pessoa certa. Isso. É a quantidade certa. É a quantidade certa. É isso. E no YouTube aí, no Instagram, tenho visto alguns vídeos assim muito interessantes de pessoas fazendo algumas atividades em posições não convencionais. O que você me diz? A máquina ali passou por um engenheiro formado, com muitos anos de experiência para fazer naquela posição, o pessoal vai lá e muda a posição. O que você me diz a relação a isso? Mas a internet, ela é incrível, né? Ela deu voz. Ainda bem que existe. Ainda bem que ela existe, né? Ainda bem que existe a internet, ela é incrível. Mas, ao mesmo tempo, ela também acaba trazendo os conteúdos que não são tão legais, vamos colocar dessa maneira, né? É exatamente o que você falou, doutor. Por exemplo, você tem uma máquina ali na musculação que ela é feita para você colocar o seu pé numa determinada região, para você ficar numa determinada... Tem até a marquinha. Tem a marca, tem um desenho bonitinho. E aí não sei da onde que a pessoa tira ela quer inverter, aonde é colocar o pé, quer colocar a mão, é para ficar de frente, a pessoa quer ficar de costa. Então não dá para entender por que as pessoas querem fazer aquilo. A máquina de supino, o supino, que é o supino vertical aqui, ó, tem 2 manoplas aqui para você empurrar e fazer realmente a força no peitoral. Mas não, a pessoa vai lá, ela quer ficar de lado e fazer de ladinho aqui como se isso fosse algo de outro mundo. Isso não existe. O leg press, que é de empurrar com as pernas. Até hoje eu vejo pessoas na academia querendo fazer aquele leg de ladinho. Isso não existe. Não existe, gente. E é um risco, né? Isso um risco articular, não só do joelho, do tornozelo. E é uma máquina que pesa muito. Né? Porque a pessoa tá ali sozinha, e aí perde a força, machuca o joelho, volta todo aquele peso em cima da pessoa, e aí como é que faz? Para trabalhar musculaturas muito específicas, primeiro você tem que realmente ver se precisa trabalhar essa musculatura. Exato. Mas aí existem os exercícios funcionais, né? Exatamente. Que vai ser bem orientado por um profissional habilitado, né, Vini? Porque, assim, dentro da internet, os competidores, né, como a gente estava falando aqui dos bodybuilders, às vezes eles mostram o treino deles, né? E essas pessoas,
eles realmente precisam de determinados vetores de força diferentes, que eles precisam evoluir de uma maneira assim, que não tem nada a ver com a gente. Para nós, é fazer o básico, bem feito, com a progressão correta, com a quantidade correta, dentro da dose correta. Senão é lesão na certa. Senão é lesão na certa. Aquilo que era para ser... E aquele negócio, o cara não tem nem o peitoral, ele quer desenvolver uma terceira cabeça, ele quer fazer um ombro, mas ele imagina, não, para, não tem nada a ver. O importante é fazer, né, Vini? O importante é fazer, direito, fazer. Bom, Vini, estamos chegando aqui no final, né, papo bom passa rápido. Queria só que você passasse uma mensagem final pro pessoal aí. Primeiro, uma dica aí, que conselho você tem aí pro pessoal para dar da filosofia da vida ativa? Primeiro, mais uma vez, agradecer o convite do Dr. Matheus. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre todos esses assuntos. E a maior dica para todos vocês: primeiro, faça atividade física, faça exercício físico, mas faça com acompanhamento, com orientação, né? Procure um especialista. A Clínica Vida Ativa, ela consegue fazer com que você veja realmente o que você precisa evoluir, como você precisa evoluir. Então você faça seus exames, saber como que você está, a sua capacidade física, como que está o seu condicionamento físico, e aí em cima daquilo você vai ter um norte para realmente saber qual a melhor atividade física para você, a quantidade de vezes na semana que você vai fazer, e começa devagar, tá? Não precisa, você hoje não faz nada, você quer fazer 5, 6 vezes na semana? Não, começa devagarzinho, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, procura um profissional para te orientar, que o sucesso é certo. Todo mundo precisa de exercício físico, todo mundo precisa. Agora é com você aí. Valeu, Vini. Eu que agradeço, doutor. Obrigado. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Até.